Hoje eu trago um assunto para vocês que não é por acaso. O tema da nossa conversa hoje se intitula Espiritismo e Ecologia. E é um momento muito especial para a ecologia. Do dia 31 de maio ao dia 5 de junho, nós lembramos da Semana Nacional do Meio Ambiente, justamente da nossa natureza, do nosso orbe, como casa, como bênção que o nosso Pai nos permite para a nossa reencarnação. Eu atualmente sou voluntária aqui na Casa do Caminho, sou da área de gestão ambiental e o nosso foco no nosso setor realmente é tentarmos, de alguma forma, ajudar, orientar e amenizar os impactos negativos que nós, como humanidade, acabamos trazendo para o planeta. Como nada é por acaso, o tema do nosso Evangelho no Lar hoje também foi muito oportuno, porque é uma forma da gente ver melhor e entender que o nosso planeta, o planeta Terra, ele nos é cedido pelo Pai para que nós possamos reencarnar e buscar o nosso aprimoramento moral, a nossa evolução como espírito. Então, o primeiro raciocínio que eu convido vocês a fazerem é este. Quando a gente pega alguma coisa emprestada de alguém, como a gente age? A gente não tem que cuidar e não tem que procurar devolver essa coisa da mesma maneira que recebemos? Então, sendo assim, sendo o planeta Terra um empréstimo, este empréstimo que o Pai nos cede justamente para o nosso bem, nós temos que sempre tentar deixar ao máximo possível como Ele criou. Infelizmente, nos dias de hoje, eu posso afirmar que nós temos falhado nesta tarefa. Então, a nossa conversa de hoje, justamente, para procurarmos os motivos a qual a doutrina espírita nos traz para que nos ajude, nos auxilie, para que a gente consiga evoluir e melhorar o nosso comportamento em relação ao meio ambiente. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é sobre o termo ecologia. Eu achei que uma forma mais coerente de nós conseguirmos fazer essa ligação entre espiritismo e ecologia seria traçar um paralelo de como as coisas foram acontecendo. Então, o termo ecologia ele foi usado pela primeira vez em 1866 por um zoólogo alemão. E ele definiu ecologia como estudo científico das interações sobre os organismos e seu ambiente. Ou seja, como nós interagimos com o meio ambiente. Então, para que vocês entendam essa relação, eu trago aqui o Pentateuco Espírita. Vocês já devem, se são frequentadores de casas espíritas, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes sobre o Pentateuco Espírita, que são as 5 obras básicas, né? E aqui eu trouxe as datas de lançamento dessas obras. O Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Esses 5 livros
norteiam o trabalho espírita. Então, Kardec fez esse trabalho juntamente com uma equipe de espíritos, decodificou esses ensinamentos para nós, e eles norteiam os nossos trabalhos até hoje. Mas, como vocês podem observar, o termo ecologia ele foi utilizado em 1866 pela primeira vez. Então, não tem como nós acharmos este termo escrito desta forma, abordado desta forma, nas 5 obras básicas, que são o norte dessa doutrina que nós estudamos. Então, eu fui procurar formas de relacionar o que está nos 5 livros do Pentateuco Espírita com o que a gente vive hoje com o meio ambiente. E o primeiro livro que eu estudei foi a Gênese. E na Gênese, na primeira parte, no capítulo 1, no item 55 a 57, está escrito assim: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem que ele está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Depois, mais para frente, diz que a partir do momento em que o homem contribui trazendo o concurso da sua inteligência e do seu raciocínio, visto que os espíritos se limitam a colocá-lo no caminho das deduções que ele pode tirar pela observação dos fatos. Então, nós não temos o termo ecologia nas obras básicas, mas os espíritos que ajudaram Kardec, que ombrearam com Kardec para essa decodificação, eles deixaram em aberto. Então, todos os assuntos pertinentes a conforme vai a humanidade caminhando e evoluindo, esses assuntos são aceitos pela doutrina espírita, se eles forem pertinentes e buscarem a nossa evolução, que é na verdade o nosso objetivo aqui no planeta Terra. Depois, no Livro dos Espíritos, na questão 735, o que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? A pergunta é um pouco maior, eu selecionei esse trecho. Destruir sem um objetivo útil caracteriza a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda a destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, trocando em miúdos, o que isso significa? O que eu gostaria de dizer para vocês? Nós estamos aqui com o objetivo de evolução. E pessoas moralmente evoluídas devem respeitar todas as coisas, todos os seres e amar toda a criação que o Pai nos cede amorosamente. Então, o que a gente vê hoje em relação ao meio ambiente é muito diferente. Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão, a tirarem as conclusões de vocês, mas que principalmente que observem que o nosso meio ambiente pede socorro. O nosso planeta precisa de renovação do nosso comportamento. Vocês já devem ter ouvido falar também a respeito da transição planetária, que é um momento muito aguardado pelos espíritas, onde o planeta Terra vai sofrer uma evolução na sua classificação. Hoje em dia, para os espíritas, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E se essa transição positiva acontecer, nós vamos passar para um mundo de regeneração. Só que é muito importante salientar, e que muitas vezes a gente não lembra disso,
é que o planeta Terra não vai fazer essa transição sozinha. Nós, como moradores, como pessoas que estão aqui encarnadas, nós precisamos fazer essa transição junto com ela. Então, o que na verdade vai mover essa evolução somos nós. Somos o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, a nossa vontade em querer melhorar, em querer evoluir. Então, a tão aguardada transição planetária só vai acontecer se a humanidade permitir. E quando a gente aceita, por exemplo, quando a gente está trabalhando e recebe uma promoção, a gente não fica muito feliz, muito satisfeito? Vamos permitir ao planeta Terra essa promoção, essa evolução? Vamos ajudar? Cada um de vocês que estão aqui hoje podem fazer a diferença nesta regeneração. E o que eu trago, o foco que eu trago para esta regeneração hoje é a parte da ecologia, é a parte do meio ambiente, que nós estamos, infelizmente, deixando muito a desejar. Eu digo nós, porque eu estou inclusa nisso. Nós, humanidade, todos nós temos que começar a rever os nossos comportamentos. Eu trago aqui agora alguns marcos que nós tivemos de interferências nocivas do ser humano com o meio ambiente. Então, um dos principais dele, na minha opinião, seria a Revolução Industrial, é quando tudo começou a eclodir, na verdade, né? Nós viemos caminhando durante muito tempo e o meio ambiente nunca foi tido o respeito e atenção que seria necessária, mas algumas intervenções da raça humana causaram um impacto maior. E eu aponto para vocês a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi dividida em dois momentos, né? E a segunda Revolução Industrial aconteceu de 1870 a 1914. Então, foi uma coisa que já faz um tempo que vem caminhando, né? A gente terminou em 1914, olha, já temos alguns bons anos pela frente. E a coisa só foi piorando. Aqui temos essa foto da poluição através porque nós começamos a ter máquinas, uma grande quantidade de máquinas que eram movidas a lenha. Então, ali se começou o desmatamento mais violento, podemos dizer assim. Então, tudo porque o ser humano acreditava que deveria produzir mais, ter uma produção maior em larga escala. As coisas pararam de ser mais manufaturadas e teriam que se produzir mais para ter mais coisas. E a Revolução Industrial, na verdade, ela nos traz uma consequência que nós sentimos até os dias de hoje, que, na verdade, nos faz pensar qual é a diferença entre consumo e consumismo. Então, o que, na verdade, nós realmente precisamos para termos uma vida boa, uma vida plena? Ou nós simplesmente somos levados pelos apelos do consumismo? Será que realmente nós precisamos de tudo o que temos na parte terrena? Porque o seu Manuel também nos elucidou sobre essa parte, né? Porque por mais que a gente compre, as coisas vão ficar aqui. Então, a partir deste momento que a gente começa com esse consumo desenfreado, porque as indústrias começaram a produzir mais, então
Nós fomos convencidos que nós precisávamos de mais para viver. E um outro foco também, não só as indústrias, a questão da agricultura também. Passou-se a ter uma agricultura em larga escala, justamente para suprir essa demanda das fábricas, né? Então, um exemplo que eu trago para vocês desta parte, ó, aqui uma reflexão. Com o consumismo desenfreado, é o problema que nós temos hoje, né? Nós temos uma quantidade absurda de lixo que nós estamos deixando para as gerações futuras. Então, além disso, além desse consumo desenfreado, nós temos a parte da agricultura, que nos traz a necessidade de espaço, a necessidade, as árvores, a natureza perde espaço. Nós precisamos plantar mais, nós precisamos ter um espaço maior para pastagem, para o gado, para os animais de corte. Então, a gente começa a tomar atitudes maiores. Então, por exemplo, uma forma que a agricultura tem de liberar esses espaços são com as queimadas, que é o que a gente vê hoje, que a gente sofre tanto com isso. Além disso, existem outras formas, e eu trago a título de curiosidade para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, a respeito do correntão. Então, como as queimadas já estão muito em voga, já tem muita... o poder público já está muito em cima, tem agricultores que utilizam do correntão para liberarem esse espaço de mata nativa para os seus cultivos. O que é o correntão? São duas retroescavadeiras com uma corrente daquela grossura ali, e eles vão abrindo o caminho. Elas ficam em duas extremidades, da onde vai ser limpo, e vão derrubando as árvores que estão no caminho e tirando elas pela raiz para liberar essa terra que eles precisam. E por um acaso eu consegui fazer um link a respeito disso com a questão 752 também do Livro dos Espíritos. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? O sentimento de crueldade é o instinto de destruição, naquilo que ele tem de pior. Porque se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é. Ela sempre é o resultado de uma natureza má. Então, gente, muitos animais, a flora, a fauna, são dizimadas com as queimadas. Mas o ser humano consegue se superar, consegue meios mais cruéis de atingir os seus objetivos. E o correntão nada mais é do que isso. E ele é uma prática permitida no Brasil. Com o correntão, não só as árvores são arrancadas, porque não dá tempo dos animais fugirem. Então, tudo que está ali é destruído, para que nós tenhamos mais coisas para comprar, que nós tenhamos mais carne e mais alimentos para consumir. Será que o que nós já temos não basta? Será que esse tipo de comportamento ainda é necessário? Então, diante de todo esse cenário que eu trago para vocês, em relação aos comportamentos equivocados de nós, raça humana, nós começamos a ver agora, ao vivo e a cores, os flagelos destruidores. Na questão 737, nós temos do Livro dos Espíritos: com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? Com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa.
Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um degrau rumo à perfeição? Muitas vezes, esses transtornos, chamados flagelos, são necessários para que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor e para que se realize em alguns anos aquilo que exigiria séculos. Então, na verdade, nós estamos vendo que o Pentateuco Espírita, ele está, apesar de ter sido feito lá em 1800, ele está muito atual. Porque justamente nós estamos no momento nevrálgico da transição planetária. E a humanidade ainda está engatinhando no seu aprimoramento moral. Então, o planeta Terra está fazendo este movimento de tentar reverter os impactos negativos que nós causamos. E um desses movimentos são os flagelos destruidores. Talvez vocês não conheçam esse termo, mas para elucidar o que é um flagelo destruidor, um exemplo nós tivemos ano passado. São esses tratamentos de choque que nós temos que ter para conseguirmos começarmos a rever os nossos comportamentos. Então, aqui eu trago a foto das enchentes. E no ano passado também, nós estávamos com os problemas das queimadas, né? Que era bem longe, era no Brasil, mas era lá para cima, né, gente? E a gente sentiu o impacto aqui. Vocês se lembram do sol laranja? Então, olha como tudo está interligado e que não adianta a gente achar que a gente mudar não vai ter reflexo nenhum. Vai ter sim. Se a gente começar a rever o nosso comportamento, outra pessoa vai ver, vai começar a pensar sobre isso e a coisa vai começar a mudar. A gente precisa dessas mudanças. Em 1974, vocês devem ter visto ali, quem já tinha chegado cedo viu sobre a nossa mentora. Quem é a nossa mentora? É a Joana de Ângeles. E ela escreveu uma série de livros junto com o Divaldo, que desencarnou recentemente, né? E um dos livros dela, lá em 1974, o livro Após a Tempestade, este que eu estou aqui, o livro Após a Tempestade fala só disso. Fala das tempestades que nós temos que passar na nossa vida para conseguirmos sair melhores, mais evoluídos, mais fortalecidos. E neste livro, ela fala exatamente sobre esse assunto. Em 1974, então, a Joana de Ângeles nos traz este alerta. Eu vou ler só um trechinho para vocês terem uma noção e ficarem curiosos e quererem ler esse livro. No capítulo 3, é intitulado Poluição e Psicosfera. Ecólogos de todo o mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora, que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis, circunjacentes às grandes metrópoles. Como o tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas. Desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência, as indústrias bélicas, as de explorações novas, as de inutilidades, que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleos e resíduos em todo o lugar. Além dessas, convém recordarmos a de natureza sonora dos centros urbanos, produzindo distonias graves e contínuas. Os mais pessimistas, porém,
prevêem a possível destruição da vida vegetal, animal e hominal, como efeito dos excessivos restos produzidos pelos engenhos de que o homem se utiliza, e logo o esmagarão, após transformar a terra num caos. Então, esse é só um trechinho do capítulo. E vocês veem que isso foi psicografado em 1974, ou seja, fazem 50 anos. E ela já estava alertando a gente. E a gente, agora que parece que começa a se acordar. Então, gente, esse breve histórico que eu faço com vocês, com pinceladas do que tem na nossa doutrina, é pinceladas porque ainda a gente consegue ainda ver muita coisa. Só que eu tenho pouco tempo para minha palestra, para falar deste assunto. Então, eu convido vocês novamente a reverem comportamentos. Eu já fiz uma palestra aqui na Casa Espírita, se vocês quiserem, aqui na Casa do Caminho, procurem no YouTube, que é uma palestra bem prática de como a gente pode mudar em coisas simples do nosso dia a dia. Então, hoje nós tivemos mais um embasamento teórico, um link que o Espiritismo quer fazer em relação aos problemas ecológicos. Mas essa teoria é insuficiente, nós já passou o tempo da teoria, nós temos que agora ir para a prática. Então, eu trouxe aqui uma pincelada também do que o movimento espírita hoje está fazendo. Então, alguns exemplos, tá? A FERGS é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ela incorporou a área de gestão de saber ambiental, inclusive ministra cursos e qualificação para as casas espíritas. Então, isso já foi uma iniciativa da Federação aqui do Rio Grande do Sul. Eles também fazem cartilhas de sugestões de como mudar, de como a gente conseguir fazer, ter um comportamento mais sustentável, mais ecológico. Tem livros infantis, inclusive, escritores de livros infantis, que estão ajudando a educar a nova geração, as nossas crianças, para terem esse olhar mais respeitoso com o planeta. E em 2023, oficialmente, foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, ou seja, do pessoal lá de Brasília, foi lançada a campanha espírita permanente de conscientização ecológica. Por que permanente? Porque começou em 2023 e não tem data para terminar. Então, o novo posicionamento ecológico e consciente deve começar agora e se estender até nós conseguirmos finalmente levarmos o nosso planeta à tão sonhada evolução, à tão sonhada transição planetária. Então, se vocês tiverem interesse também, nós temos bastante coisa nas redes sociais a respeito deste assunto. Sigam a Casa do Caminho, que a gente coloca bastante coisa sobre isso, tá? E para concluir a nossa reflexão de hoje, mais uma vez eu trago os 7 R's, que foi muito abordado na minha palestra anterior, e através dos 7 R's é o convite. Quando os 7 R's estiverem incorporados no nosso ser, podemos ter certeza que há esperança para o nosso orbe. Então, muito obrigado pela atenção de todos e espero que eu tenha conseguido alertá-los mais uma vez sobre a necessidade de atenção ao nosso planeta, ao nosso meio ambiente. Obrigada.